Neste momento, eu convido toda a igreja para abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 13. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 16, a partir do versículo de número 13. Quem achou, diga, eu achei. Está escrito dessa forma: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Queridos, enquanto você toma seu assento, eu quero aproveitar esta oportunidade para agradecer a Deus. Quero agradecer também ao nosso pastor Roberto, nosso pastor presidente, a sua esposa, a irmã Iraci. Quero também, uma vez mais, agradecer a Deus pelo nosso superintendente, juntamente com toda a sua equipe, por ter assim nos confiado esta oportunidade. E também quero, nesse momento, externar a minha gratidão ao meu pastor Cláudio César, meu coordenador, que me orienta e que tem feito com que a gente possa desenvolver a obra na Almadalp ali, em Maranguapium, no nosso setor 11. Queridos irmãos, tendo agradecido aqueles que nós achamos importantes nesta noite, eu convido você para abrir a sua Bíblia e deixá-la aberta no texto que nós lemos. O Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, no capítulo de número 16, narra uma das importantes confissões do apóstolo Pedro. Pedro, que nós sabemos muito bem, é marcado na Bíblia por suas palavras que são impactantes. No capítulo 16, a confissão do apóstolo Pedro, ela é uma confissão histórica, tendo em vista que essa sua palavra, esse seu diálogo com Jesus, é também um diálogo que norteia muitos pensamentos a despeito da construção da igreja. Quando nós estamos diante do Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, no capítulo 16, nós estamos diante de um momento em que Jesus, chegando em Cesareia de Filipe, ele começa a dialogar com os seus discípulos e pergunta a eles: a quem diziam ser o Filho do Homem? Neste momento aqui, nós percebemos que Jesus está intrinsecamente interessado em saber qual era a opinião dos discípulos e do povo acerca da sua identidade. A identidade é um conjunto de características que denomina a personalidade de alguém ou de alguma coisa. Quando Jesus ele pergunta: quem dizem, pois, ser o Filho do Homem? Ele está interessado em saber se o povo sabia a despeito da sua identidade. E Pedro ele é muito contundente quando ele diz acerca da sua identidade, o chamando de: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No entanto, quando Pedro faz essa afirmativa, é também interessante que nós deixemos claro nesta noite que Jesus não tinha apenas uma identidade, apesar de, evidentemente, ele ser apenas um. Jesus ele possuía 3 identidades. Quantas identidades? Quantas identidades? Em primeiro lugar, Jesus ele era chamado de Filho do Homem. Quando Jesus ele era chamado de Filho do Homem, essa identidade revelava a sua natureza humana. Em segundo lugar, Jesus também era chamado de Filho de Davi. E todas as vezes em que Jesus ele era chamado de Filho de Davi,
essa identidade revelava a sua messianidade, pois apontava que ele era o Messias e que seria o Salvador do mundo. No entanto, quando Jesus ele era chamado de Filho de Deus, isto indicava a sua natureza divina, celestial, deixando bastante claro que apesar de estar como homem, ele era também divino. Quando Pedro ele é assertivo em dizer que Jesus ele era o Cristo, o Filho de Deus, Jesus então, correspondendo o diálogo com Pedro, no versículo 17, ele diz: respondendo-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E é exatamente nesse versículo que eu me proponho, com a ajuda do Espírito Santo, a trazer-lhes uma mensagem nesta noite, debaixo do seguinte tema: 3 razões pela qual a igreja está de pé. Vamos lá? 3 razões pela qual a igreja está de pé. É interessante, de maneira introdutória, que a gente deixe claro que quando Jesus ele fala para Pedro e ele usa essa palavra sobre esta pedra, Jesus não estava apontando para Pedro como se Pedro ele fosse a espinha dorsal da igreja, ou como se Pedro fosse o fundamento da igreja, ou como se Pedro fosse a base da igreja. E por que, Mário, é importante que comentemos sobre isso? Porque esta palavra de Jesus para com Pedro é uma palavra que muitas vezes é distorcida pela doutrina apostólica romana, onde muitos tentam dizer que Pedro, por ter recebido essa palavra da parte de Deus, ele é o pai da igreja, ou ele é o construtor da igreja, ou a igreja está fundamentalizada e abalizada acerca de Pedro. Se a igreja ela estivesse fundamentada em Pedro, ela não suportaria tantas crises e pressões que tem resistido ao longo da sua história. Se a igreja ela estivesse fundamentada em Pedro, nós não estaríamos nem aqui nesta noite. A igreja, ela é um projeto divino e foi gerado na eternidade. A igreja não é nenhuma invencionice humana. A igreja, ela nasceu no coração de Deus. A igreja não é nenhum plano que alguém, de certa forma, arquitetou para o seu bel prazer ou seu interesse pessoal. A igreja, ela foi gerada na eternidade, porque o apóstolo Paulo é quem diz isso, quando fala que o mistério que estava oculto em Deus foi revelado na dispensação da graça. O Pai, ele já pensava na igreja mesmo antes do mundo ser formado. O Pai já pensava na igreja antes mesmo da igreja existir. A igreja nasceu no coração de Deus, e se você hoje está aqui nesta noite, já era para você estar dando glória, porque no plano divino, na eternidade, Deus escolheu você para você participar da igreja. É interessante também falarmos a despeito da igreja, que a igreja, ela é nada mais e nada menos do que um convite, um chamado, uma convocação para fora. A palavra igreja, ela em sua etimologia é composta por 2 prefixos, o prefixo ek e o prefixo klesis. A junção desses 2 prefixos gera a palavra eclesis ou eclesia, que significa chamados para fora. A igreja é um convite para o mundo entender o projeto divino da redenção e da salvação. Essa igreja, ela também tem 2 dimensões.
A Bíblia diz que a igreja, ela tem uma dimensão visível e uma dimensão invisível. A dimensão visível da igreja consiste naquilo que os nossos olhos podem ver. A igreja física é o espaço de tempo, o espaço geográfico, aonde um conjunto de pessoas se reúnem para adorar ao Senhor em uma congregação, em uma comunhão. No entanto, a igreja não é apenas um espaço físico, a igreja não é apenas um corpo geográfico aonde pessoas se ajuntam para estar presente. A igreja também se manifesta no campo do invisível. E o que é isto, Mário? Em toda parte do mundo, em todas as épocas, aonde há alguém que é salvo em Cristo Jesus, ali está a manifestação da igreja. E esta igreja invisível, ela não é uma igreja construída com cimento, com blocos de concreto, com argamassa ou areia. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 2 e no versículo 5, ele diz que o Senhor nos elegeu e nos tornou pedras vivas para esse edifício espiritual. O Senhor escolheu a mim e a você para que nós pudéssemos ser o edifício vivo, a casa espiritual aonde Ele pode habitar. Quando nós estamos em comunhão, nós somos a igreja, mas nós também somos o tabernáculo vivo aonde Deus Ele mora. Nós também somos a casa espiritual aonde Deus habita. E se nós somos uma casa espiritual, nós temos que ter cuidado com nós mesmos, porque o morador desta casa, ele não é um morador imundo. O morador desta casa, ele é um morador que exige pureza. O morador desta casa, ele é um morador que não aceita bagunça. E de uma vez que ele entra na nossa casa, ele começa a fazer a faxina, ele começa a arrumar os espaços. Nós somos a casa aonde o Senhor habita. Nós somos a igreja invisível do Senhor. Nós somos as pedras vivas da sua construção. Nós somos os sacerdotes que prestamos culto nesta casa. E nós somos a casa aonde Ele habita. Você pode dar glória a Deus? A igreja, ela é invisível e ela também é visível. E esta igreja, ela tem a sua origem também. Ela foi gerada na eternidade. Com isso, a palavra que o Senhor, Ele diz para Pedro, a despeito desta igreja, uma das razões pela qual a doutrina romana apostólica, ela pode ser facilmente refutada, é porque Jesus, Ele fala apontando para o futuro. Jesus não estava dizendo que Ele estava edificando ou que Ele edificou. Jesus, Ele aponta para o futuro. Ele diz: sobre esta pedra eu edificarei. Isto significa que Jesus estava fazendo uma promessa. Isto significa que Jesus estava falando realmente de um plano que ainda haveria de se realizar. Se essa igreja, ela tem a sua origem na eternidade, se essa igreja, ela tem a sua origem em Deus, se essa igreja, ela tem a sua origem no céu, é possível também afirmar que a inauguração dessa igreja consiste exatamente no dia de Pentecoste. O dia de Pentecoste, aonde o Senhor derramou o seu Espírito Santo, foi a inauguração da igreja. E a partir daí, o plano eterno de Deus começou a se realizar na terra. A igreja foi se espalhando, os discípulos foram pregando, os apóstolos foram construindo templos, e a igreja está de pé até hoje. Contra nós não vale pensamento contrário, contra nós não adianta promulgarem planos e esconderem os seus reais intentos. A igreja é um projeto vivo de Deus e ela sempre estará de pé, porque o Senhor é o dono desta igreja. Aleluia!
É com base nisso que nós queremos, com a ajuda do Espírito Santo, falar acerca da primeira razão pela qual a igreja está de pé. A primeira razão pela qual a igreja está de pé é exatamente porque ela não está fundamentalizada em nenhum homem. A base da igreja é o próprio Senhor Jesus. A base da igreja é o próprio Cristo. E a Bíblia, ela nos diz que de maneira profética, o salmista consegue ver no futuro, e ele fala de maneira poética, apontando para Jesus, que a pedra angular de esquina, que foi rejeitada pelos edificadores, ela se tornaria a pedra angular, isto é, a pedra central, a base de toda a construção. E é com base nessa figura de linguagem que nós entendemos que a figura da pedra e a figura da rocha é um tipo que apontava para Jesus. Nós conseguimos ver na Bíblia alguns exemplos que apontam para Jesus como ele sendo a rocha. Em Isaías, no capítulo 26 e o versículo de número 4, Isaías falando acerca de Jesus, acerca do Cristo, ele diz que ele é a rocha eterna. Mas quando nós vamos para o Êxodo, no capítulo de número 17 e o versículo de número 1, a rocha aparece como sendo a pedra acessível. Os que estavam passando pelo deserto de Sim, eles estavam com uma necessidade muito grande de poderem beber algum tipo de água, porque eles estavam no deserto. E a Bíblia diz que enquanto eles estavam passando pelo deserto de Sim, de uma maneira muito misteriosa, havia uma pedra que aonde o povo passava, a pedra ia acompanhando. Quando o povo parava, a pedra também parava. Quando o povo caminhava, a pedra caminhava junto com eles. E essa pedra, essa rocha no deserto de Sim, aponta para a acessibilidade de Jesus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 10, o versículo 4, ele diz que esta pedra era Cristo. E ele é muito contundente quando diz que todos beberam de uma mesma água, porque a pedra que estava no deserto era Cristo, dando um sinal para o povo de que ele estaria sempre perto. Deus não pensou na igreja e nos deixou sozinho. Ele pensou na igreja e deixou junto de nós o nosso Paracleto divino, o nosso companheiro, o nosso ajudador, o nosso amigo, o nosso amado. Ele está perto de nós. Em primeiro lugar, Jesus aparece na Bíblia como sendo a rocha eterna. Em segundo lugar, Jesus aparece na Bíblia como sendo a rocha acessível. Em terceiro lugar, Jesus aparece na Bíblia como sendo a rocha ferida. Êxodo capítulo 17, versículo 4 diz que Deus, ele dá a ordem para que Moisés, ele tocasse na rocha, e tocando na rocha, haveria de sair água para que o povo bebesse. Mas sendo comovido pela ira, sendo comovido pela insatisfação do povo, Moisés meio que perde o equilíbrio, e em vez de tocar na rocha, ele a fere. E aquilo ali já apontava também para Cristo, que seria a rocha ferida de Meribá. Quando nós vamos para Isaías, no capítulo 53 e o versículo de número 5, nós encontramos o propósito pelo qual a rocha foi ferida no deserto de Sim. O profeta Isaías, ele consegue ter a visão, e de maneira muito profética e contundente ele diz: quem deu crédito à nossa pregação? Porque como um renovo foi subindo perante uma terra seca, beleza nenhuma nós víamos nele para que o aceitássemos, e certamente ele foi afligido e oprimido por conta das nossas transgressões,
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, isto é, suas feridas, pelas suas feridas nós fomos sarados. Aonde estão aqueles que já foram sarados? Aonde estão aqueles que já foram alcançados? Jesus, ele é a rocha, e a fenda da rocha é a marca no seu corpo, para que você hoje pudesse estar aqui. Aleluia! Em primeiro lugar, ele é a rocha eterna. Em segundo lugar, ele é a rocha acessível. Em terceiro lugar, ele é a rocha ferida. Em quarto lugar, nós vemos também Jesus aparecendo como sendo a rocha soberana. Isto mesmo, por conta da desobediência de Moisés em não ter atendido a ordem de Deus, em vez de ter tocado, ele feriu. Ali se revela também a soberania da rocha que é Cristo. Como ele feriu e não tocou, ele foi cerceado da sua licença de poder entrar na terra prometida. E esta passagem revela a soberania da rocha que é Cristo. E não apenas isso, nós também conseguimos entender na Bíblia, e essa passagem é muito forte. Essa rocha, ela é acessível. Esta rocha, ela é acompanhante de todos nós. Mas o profeta Daniel, ele é muito profundo, quando ele no capítulo 2 e no versículo 34, ele revela que essa rocha haveria de governar o mundo. Isso mesmo, o rei Nabucodonosor, ele tem uma visão de uma grande estátua, e diante da revelação que ele tem da estátua, sem saber a interpretação, ele procura Daniel e diz: meu filho, me diga qual é a interpretação, porque eu tive um sonho de uma grande estátua. A sua cabeça era de ouro, o seu peitoral era de prata, a sua cintura era de cobre, os seus pés eram de ferro, e os pés eram uma mistura de barro com ferro. E Daniel, de maneira muito forte, ele revela para o rei e diz: olha, rei, a cabeça de ouro és tu, que representa o império babilônico, mas o peitoral de prata revela que virá também um outro reino, um pouco mais fraco do que o ouro é prata, mas esse reino ficará no teu lugar. É exatamente o império Medo-Persa, governado pelo grande rei Dario. Mas Daniel vai adiante e diz: mas este reino não ficará apenas no reino de prata, ele também será chamado de reino de bronze. E esse reino de bronze apontava para o reino do grande imperador Alexandre o Grande, o reino da Grécia. Porém, Daniel consegue também dizer que é debaixo da cintura de cobre haveria pernas de ferro, e essas pernas de ferro apontavam para o Império Romano. E diante daquela visão, parece que eu consigo ver o rei Nabucodonosor sabendo que ele tinha um reino, mas que este reino seria provisório. Mas a beleza da revelação não consiste nisto que eu acabei de falar. A beleza da revelação é porque Daniel, ele diz no versículo 34 do capítulo 2: olha, rei, eu estava olhando de fato para essa estátua, eu vi que a sua cabeça era de ouro, eu vi que seu peitoral era de prata, eu vi que a sua cintura era de cobre e que as pernas eram de ferro. E o que você viu mais, Daniel? Eu vi uma rocha, eu vi uma pedra, e essa pedra foi rolada sem ajuda de mão humana. E o que aconteceu? Ela bateu nos pés e destruiu toda a estátua. Essa rocha apontava para Cristo, que governará o mundo um dia. Você pode dar glória a Deus, você pode dar glória a Deus. Os reinos aqui são transitórios, mas o reino da rocha, que é Cristo, subsiste eternamente, de geração em geração. Ele reina, ele reina, ele reina, ele reina. Aleluia.
A primeira razão pela qual a igreja está de pé é porque o seu alicerce não é uma areia movediça. O seu alicerce é uma rocha, e essa rocha, ela é Cristo. Como uma rocha, Cristo é a base da igreja, mas toda construção, ela precisa de manutenção para que ela seja mantida. E aqui está a segunda razão pela qual a igreja está de pé. Se Jesus Cristo, ele é a base, o Espírito Santo, ele é o mantenedor. A Bíblia diz no Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo de número 6, que o apóstolo, ele diz que o Espírito é aquele que vivifica. E a palavra vivificar dá a ideia de manter aquilo que está vivo, permanecendo com todas as suas substâncias. O Pai criou a igreja, Cristo é a base da igreja, mas o Espírito Santo, todos os dias, ele cuida da sua igreja, para que ela não seja manchada. Ela cuida da sua igreja, para que a sua imagem não seja distorcida. Nós não estamos sozinhos, o Espírito Santo, ele está cuidando de nós. A primeira razão pela qual a igreja está de pé é porque Cristo é a rocha que sustenta a igreja. A segunda razão pela qual a igreja está de pé é porque o Espírito Santo é o mantenedor da igreja. E a terceira e última razão, e eu encerro aquilo que Deus propôs no meu coração. A terceira razão pela qual a igreja está de pé é porque a igreja, ela funciona de maneira operacional como um grande exército. Foi o apóstolo Paulo quem disse isso, quando escrevendo a Timóteo no capítulo 2, ele diz: Timóteo, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Todo soldado, ele precisa participar de um exército. Todo soldado, ele precisa estar participando de alguma infantaria. Se nós somos soldados e a igreja, ela funciona como exército, o exército, ele só funciona porque ele é regido por uma hierarquia. E o poder do exército não está na potencialidade dos seus soldados, não. O poder do exército está na estratégia e na força que existe no seu comandante, daquele que está liderando, daquele que está na cabeça. Se você pegar pessoas que têm potenciais e colocar na mão de um mau líder, o trabalho se acaba. Mas se você pegar pessoas com um potencial em uma possível expansão, até aquele que não é um bom liderado é capaz de melhorar, porque o segredo do exército está naquele que está comandando. E se nós somos um exército, se nós somos um soldado, nós precisamos de ter um comandante. E a Bíblia Sagrada nos mostra que Jesus, ele apareceu em algumas operações teofânicas, em teofania, como anjo do Senhor. Quem não lembra, em Josué no capítulo de número 5, quando Josué estava no pé de Jericó, e quem sabe Josué olhando para Jericó e para aquela dificuldade que ele haveria de enfrentar, a Bíblia é quem diz que em Josué no capítulo 5, o anjo do Senhor apareceu para Josué e lhe disse: não temas, porque eu sou príncipe do exército do Senhor. Mas, irmão Mário, como é que você prova que aquele anjo não era um anjo comum? É porque depois que o anjo do Senhor disse para Josué essas palavras, ele prostrou-se para lhe adorar. E anjo não recebe adoração, a não ser que seja o próprio Cristo em figura de anjo. Aquele príncipe do exército era o próprio Jesus dizendo: eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Não tem mais Josué, vai dar certo. Não tem mais Josué, a muralha vai cair, porque o comandante chegou, o general chegou. E quando ele chega para dar vitória, ele chega para guerrear, ele chega para
Ele é o general, Ele é o general, Ele é o general. Ele é o nosso general. Aleluia. Quando eu olho para a história, eu percebo que todos os poderes militares, eles sempre foram governados por grandes comandantes. É rápido e simples. Se você olhar para a América Latina, você vai ver que houve uma época que o Uruguai era a grande potência militar. E eles também tinham um comandante, José Gervásio Artigas. Este homem foi o grande comandante da libertação uruguaia. Mas José Gervásio Artigas, ele morreu. Quando nós olhamos para o altiplano boliviano, o Peru, a Bolívia e todas as regiões adjacentes, nós vemos que eles também tiveram um grande general, e o nome dele foi Simão Bolívar, o grande libertador dos altiplanos bolivianos. Mas Simão Bolívar, ele também morreu. Quando nós vamos para o Chile também teve um grande general, e o nome desse general foi chamado Bernardo Higgins, e ele foi um grande general que comandou o exército do Chile. Mas quando Bernardo Higgins morreu, o Chile também perdeu a sua força. Quando nós vamos para os Estados Unidos, nós lembramos logo de George Washington, e este homem também foi um grande comandante dos Estados Unidos. Mas quando George Washington morreu, os Estados Unidos enfraqueceu no seu poder militar. Quando nós vamos para Inglaterra, a terra da rainha, eles também tiveram um grande comandante. O nome dele foi o primeiro-ministro Winston Churchill, e este homem era um grande trator. Não havia nada que ficasse na frente dele, porque ele conseguia motivar a equipe e passavam por cima de tudo. Na época dele, eles eram a grande força militar. Quando nós vamos para a China, é impossível nós não lembrarmos de Mao Tse Tung, e Mao Tse Tung também foi um grande comandante. Porém, Mao Tse Tung também morreu. Quando nós estudamos as forças comunistas, nós lembramos de Stanley. E Stanley foi um grande comandante que comandou as forças comunistas. Mas quando Stanley morreu, o seu poder militar também foi enfraquecido. A igreja está de pé, porque o nosso general, ele não está morto. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo de número 28. Depois da ressurreição, Maria Madalena e as outras foram até o sepulcro para procurar quem estava lá. E o anjo do Senhor disseram para ela: porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Depois que ele aparece para aquelas mulheres, ele vai mais adiante e aparece para os seus discípulos. E quando ele aparece para os seus discípulos, ele diz a palavra que norteia o nosso departamento. Mateus capítulo 28, ele aparece para os seus discípulos e diz: eu estou subindo para o céu, mas eu vou dar a vocês uma missão, e a missão é a seguinte: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Só que tem um porém: vocês não estarão sozinhos, eu estarei convosco, eu estarei convosco, eu estarei convosco todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. A igreja está de pé porque o nosso general está vivo. A igreja está de pé porque o nosso general está vivo. Alamandará sorebecandaraha. Aonde está o exército? Aonde está o exército? Aonde está o exército? Aonde está o exército? O general está aqui. O general, ele está aqui. Ela mandará sorebecandaraha. Estamos em guerra, mas não estamos sozinhos. Ele está conosco. Ele está conosco. Ele está conosco. Só quem veio para a batalha, com a permissão do pastor Alex, fica de pé. Fica de pé.
Fica de pé, fica de pé. Alamandara chorebecandara. Evangelho não é colônia de férias. Nós estamos em guerra, mas o general está conosco. O general está conosco. E pelo poder que é na sua palavra, ele está dizendo nesta noite: eu estou levantando o exército. Eu estou levantando o exército. Eu estou levantando o exército. Afiem as espadas. Estamos em guerra, mas Jesus está conosco. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.